Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Seja bem-vindo ao nosso programa Kefas Entrevista no Ar. Obrigado a você que nos acompanha pela Rádio Por um Mundo Melhor, a Católica dos Vales, e pela TV Kefas. A nossa TV Católica é uma parceria para a evangelização e para a informação, prestação de serviço. E hoje vamos falar aqui de algo muito importante, muito sério, que todos nós devemos estar atentos. Nós, enquanto pais, enquanto seres humanos, enquanto sociedade, enquanto igreja, nós temos que ficar atentos à questão da depressão e as suas consequências e suas causas. Para falar sobre isso, temos aqui o Dr. Sérgio Fonseca, que é psicólogo, psicoterapeuta com larga experiência em relação a casos como estes, depressão e outras questões de transtornos emocionais, que vai nos ajudar aqui a entender um pouco mais sobre depressão, no momento em que nos preocupamos muito sobre o índice de suicídios que estamos registrando aqui em nossa região. Sérgio Fonseca, muito obrigado mais uma vez por atender o nosso convite e estar aqui conosco. Eu que agradeço. Pois é, Sérgio, como eu disse, a depressão é uma doença que se fala muito hoje, né, nos veículos de comunicação, nas escolas e tudo mais, mas ainda se tem muitos quadros não diagnosticados e muitas pessoas mergulhadas na depressão. Talvez a principal dificuldade que nós temos, enquanto leigos, é entender o que é depressão. Então a gente poderia começar o programa justamente definindo o que seria a depressão. As pessoas às vezes confundem tristeza por algum fato que ocorreu e depressão. E muitas vezes, assim, julga as outras pessoas, talvez pelo seu passado, talvez por brincadeiras, como se, por exemplo, um comediante não pudesse ter depressão. E o que a gente até vê hoje em dia, artistas famosos e comediantes mostrando, se mostrando e mostrando que passaram por períodos de depressão, né? Então muitas vezes eles se vestem de um personagem e as pessoas julgam, não, mas fulano é um comediante, fulano é muito alegre. As pessoas têm que continuar vivendo e muitas vezes coloca-se uma máscara ali para ocultar o que verdadeiramente sente, né? Mas vamos lá, eu fiquei aborrecido porque eu prestei um concurso e não passei. Fiquei triste, natural. Essa tristeza, ela perdura por mais de 15 dias? Sim ou não? Um dos primeiros critérios. Então, isso causou um transtorno na minha vida? O que é transtorno? Me tirou do curso habitual e rotineiro. Eu não estou conseguindo trabalhar depois que eu não passei nesse concurso. Eu estou com pensamentos intrusivos, toda hora que eu lembro eu choro, e isso tem mais de 15 dias, então é diferente. A gente teve um aborrecimento, fica triste hoje, amanhã, depois passa. Isso é natural. Já a depressão é 15 dias consecutivos, mexeu no meu desempenho no trabalho, mexeu com as minhas relações, com a minha família, com os meus amigos, estou preferindo mais me isolar, mais ficar no escuro, dentro de casa, então causou um transtorno. Hoje a nomenclatura atual não fala mais de só depressão, né? Transtorno depressivo. Então tudo que causa uma modificação no seu jeito, no seu dia a dia, no seu jeito de ser, nas suas relações. Aí transtornou, causa transtorno. Então esse é o nosso principal diagnóstico. Então você vê tanto a criança também, que fica quietinha, que não quer mais brincar, que só fica chorando, já são sinais, já são sintomas hoje em dia. Pode-se fazer um diagnóstico muito precoce. E sempre lembrando que, por mais que novos estudos estão acontecendo, mostrando que a porcentagem da genética vem cada dia se mostrando menor na predisposição, mas ela não vai zerar. Se falava em 40%, hoje se fala em 22%. Mas se eu tenho casos na minha família de depressão, se eu tenho casos na minha família de suicídio, eu tenho que ficar atento. É mais ou menos se você tem casos na sua família de diabetes, de pressão alta, de cardiopatias. E você está, por exemplo, urinando demais à noite, que é um dos sintomas, né, da diabetes. Então você tem que ficar atento, estou comendo doce demais.
né? Tem que monitorar, tem que fazer os seus exames, procurar os seus médicos, a mesma coisa. Tem casos na família, vamos ficar atento, né? Então, a depressão é uma doença como outra qualquer, assim como uma diabetes, assim como uma cardiopatia, né? Então, antigamente, pensava-se muito assim, frescura. Não é frescura. Tá fazendo corpo mole. Então, deixa para que os profissionais possam avaliar isso. Nós temos como avaliar isso através de testes psicológicos, cientificamente comprovados, através de anamnese, do histórico de vida, tanto o psiquiatra como o psicólogo podem avaliar isso com critérios. Não julgar, não prejulgar. A depressão, ela é um tipo de manifestação que ela se torna presente na vida da pessoa, vem com sintomas muito fortes, muito claros e costuma passar, ou é uma situação crônica e gradual, vai piorando com o tempo? As duas coisas. Pode ter um gatilho disparador, pode ter um fato que depois daquele fato você não volta mais a ser o mesmo, e aí sim pode manifestar sintomas mais agudos, ou você pode vir devagarinho, vem devagarinho, vai enchendo o copo, até que o copo chega na boca, uma coisinha pequena, e aí sim as pessoas vão prejulgar. Nossa, mas isso aí fez você ter depressão? Mas não vê que o copo já vinha enchendo. Quem vê cara não vê coração, as aparências enganam mesmo. Então, às vezes, um fator, uma gotinha d'água faz com que o copo transborde. Ou mesmo um fato traumático, um fato mais agudo, mais forte, sim, depois daquilo você não consegue mais restabelecer o curso da sua vida. Pois é, algo muito forte, algo que tem um peso muito grande na vida das pessoas, um impacto muito grande na vida das pessoas, na vida emocional, na vida física, na vida social. E nós temos que entender, temos que compreender para nós e para os outros. E é importante a informação. Temos que entender um pouco mais de depressão e suas causas e consequências e até para saber como e de que forma procurar ajuda. Sérgio, já falamos aqui que a depressão é algo muito prevalente. Hoje se fala muito de depressão e eu gostaria de saber se estamos vivendo uma sociedade depressiva. Poderíamos definir isso os tempos atuais? Podemos sim. Existe um vazio existencial nos tempos modernos. Os nossos valores hoje, quais são? Da maioria das pessoas. Não são todas, mas essa moçada que está vindo aí, essa geração que está vindo aí, quais são os valores que elas têm? O que elas viram os seus pais fazendo e dando valor? A gente está vivendo hoje uma geração de vazio, onde as aparências prevalecem sobre a essência, onde as pessoas hoje desacostumaram a ler. Hoje as pessoas se acostumaram a ter uma fé, a ter uma religião. Não vê os pais indo. Esses pais, eles estão educando seus filhos. Educar não só de boas maneiras, mas educar com que valores que eu quero deixar para o meu filho. Eu quero ser lembrado pelo meu filho como? Eu quero preparar meu filho para a vida, passando para ele quais valores. Quais foram as dificuldades que eu tive e que eu não gostaria que meu filho tivesse, mas você está preparando eles para isso? Ou não? Não. Vamos ficar... Filho, tá dando dor de cabeça, tá? Toma aqui o celular, vai ver um filminho aqui para você não me dar problema. O tempo que você dedica para educar os seus filhos é o que sobra do seu tempo útil? Ou é na hora que você está cansado, que você está com a paciência pequena, ou você delega para a escola educar o seu filho? Aí você vai lá na escola queixar que seu filho não está sendo educado. A primeira escola é a casa, é a família, são os pais. Então, isso aí a gente vê que essa geração é uma geração muito vazia, de poucos valores essenciais e de muita aparência e de muita etiqueta, né? São as marcas, né? Eu quero ter o celular tal.
Porque, nossa, você tem um celular última geração, você ter um carro tal. Então é muita aparência e há pouca essência. E com isso, os valores ficam muito efêmeros. Qual é o sentido da sua vida? O que você faz para se abastecer, para se engrandecer, não no sentido quantitativo, mas no sentido qualitativo? E aí se perde até a referência da questão e a importância, o impacto na nossa emoção da felicidade, né? A felicidade passa a se tornar algo diferente do que realmente é, né? Onde você busca a felicidade? O que você faz? E outra coisa, né? A felicidade tem que ser uma coisa muito rápida, né? Que eu quero agora e quero agora. Ela não é mais uma construção de coisas que eu vou fazendo para eu ir colhendo. Eu quero plantar hoje e colher agora. E busco e acho que isso é possível. Muitas vezes eu vejo uma ilusão que isso é possível. Daí muitas vezes as drogas. Sejam lícitas, como o álcool, como o cigarro, ou seja, as ilícitas, né? Mais pesadas e etc., que te dão esse prazer imediato, que te dão essa sensação de super-homem e etc., muito rápido, né? E muito passageiro, é rápido demais. E aí já vem a outra, você tem que usar de outra. novo, e aí você tem que usar de novo, né? A gente brinca que é a síndrome de Popeye, síndrome de Asterix. Sim. O Popeye tinha que comer o espinafre para ele ficar forte. O Asterix tinha que tomar a poção mágica para se transformar. E aí vai para a droga que te dá esse prazer imediato. Geralmente as coisas imediatas elas são muito efêmeras e muito perigosas. E aí está um terreno fértil para a depressão. E aí, assim, tanto para a depressão como para os vícios, né? A gente está falando assim, que as pessoas ficam com esse vazio e com pouco apego à vida. A vida está perdendo o sentido muito fácil para as pessoas. Essa dádiva. Quantas vezes eu agradeço por ter amanhecido? Quantas vezes eu olho por debaixo do meu nariz e falo assim, obrigado por eu estar podendo, no dia de hoje, fazer alguma coisa para mim, para os outros, a solidariedade. De repente eu estou muito bem, realmente. Eu plantei muito, eu estou colhendo. E aí, você está dividindo? Você está podendo propiciar isso para outras pessoas? Que coisa mais gostosa que isso? Então a vida está muito efêmera, existem fatores genéticos, a criação, os valores, e as pessoas estão se apegando muito pouco a essa dádiva que é a vida. Essa maior riqueza que as pessoas não estão dando valor. E chegam, é uma doença, como eu falei no bloco anterior, que realmente vai assim, vai se entristecendo, não tem razão de ser, não é cuidado, não é falado, não é percebido, porque as pessoas estão correndo, não param para olhar, nossa, você não está legal hoje. As pessoas não se olham mais. Você vê pessoas no mesmo banco, sentado na praça ou num restaurante, conversando o tempo todo com os dedos, com seus smartphones. As interações, o toque. Essa é a geração que a gente vê hoje. Muito preocupante, né? Casos de suicídios crescendo muito. A depressão tem relação com suicídio e vice-versa? Tem. Exatamente isso, nós vamos deixar o último bloco justamente para falar nessa relação, suicídio. Porque se fala muito, né? O suicídio é um ato de uma pessoa covarde, um ato de uma pessoa egoísta. Por que suicidou? Tinha tudo, né? Tinha dinheiro, tinha riquezas, tinha carreira bem-sucedida. Por que suicidou? Né? O suicídio está relacionado diretamente à depressão, ou seja, uma pessoa com depressão, ela tem muito mais tendência a se suicidar, a ter pensamentos suicidas, ou o suicídio é um ato de momento, é uma explosão. Como a gente poderia fazer essa relação, ou não? Tem relação. Ela não é, o suicídio não é só parte de um quadro depressivo. Pode fazer parte de outros quadros, de outros transtornos de humor, né? Mas, sim, a pessoa que não se cuida num quadro depressivo, e isso vai cada dia mais crescendo nela. Ela começa a pensar que, para que viver? Ela perde o sentido da vida, ela perde o amor nela mesma,
Sua autoestima vai embora. O que é a autoestima? É o amor próprio. E ela vai falando, para que viver? Minha vida está sem sentido. E começa a pensar, que chama ideação suicida. E pode sim, no momento de extrema angústia, de extrema tristeza, simplesmente tentar acabar com a vida. Então tem relação, sim, faz parte dos quadros depressivos mais graves, um alto índice de suicídio. E que muitas vezes as pessoas não veem, como a gente já conversou. Porque as pessoas não ficam anunciando, olha, eu estou com depressão. Ela tem que trabalhar, ela tem que se locomover, e muitas vezes isso não é falado. A gente até percebe que a pessoa está diferente, mas a gente também tem tanta coisa por fazer que eu notei que você está diferente, mas continuo fazendo minhas coisas. Né? Mesmo dentro de casa, às vezes. Né? Eu estou notando que a pessoa está muito quieta, que não está saindo, que está ficando no escuro. Né? Isso aí tem que ser. E outra coisa, aquela máxima, né? Cachorro que late não morde, não funciona para depressão. Ele só fala. Tá falando que vai acabar com a vida, mas tá fazendo chantagem. Por favor, não. Deixe que os profissionais avaliem isso. Começou a falar em minha vida está sem sentido, eu não estou vendo sentido em viver, urgente, leve a um profissional qualificado. Seja um profissional qualificado do governo, do estado, do município, da universidade, que a universidade também tem profissionais gratuitos que atendem a população, ou mesmo no seu plano de saúde ou no consultório particular. Mas leve urgente. Começou a falar, leve. E deixe que os profissionais vão avaliar. Né? Então, tem muita correlação entre suicídio e depressão. Pois é, e aqui a gente pode notar que o suicídio não seria aquela vontade da pessoa de morrer, mas sim a perda do sentido da vida e do prazer na vida. Para ela, estar vivo ou estar morto, no peso da balança, não viver mais seria um alívio. A gente ouve muito, eu estou dando muito trabalho. Nossa, eu estou dando trabalho. Né? Então, eu não quero ser um peso mais para a minha esposa, para a minha família, para o meu esposo, né? Ou mesmo assim, uma fraqueza tão grande de enfrentar a vida, nos casos dos adolescentes, porque a gente está vendo casos de adolescentes se suicidar. Né? A falta da presença dos pais e etc., ou jogos que estimulam o suicídio, como a gente já viu, leva jovens muito novinhos a cometer, de fato, o suicídio e acabar com a própria vida. Então, muitas vezes, assim, perde sentido em viver, estou sendo um peso para as outras pessoas, e para que viver? Então, é melhor acabar. Essa situação extrema, desesperadora do suicídio, advindo da depressão, nos leva a perguntar o que fazer. Que nós pais, que nossa sociedade, igreja, escola, que nós mesmos podemos fazer para poder evitar que chegue a esses quadros e principalmente a essa tragédia chamada suicídio. Então, assim, o diálogo é fundamental para tudo. As pessoas não estão conversando mais. As pessoas dão recados uma para as outras e vão embora, dentro da própria casa. Hoje todo mundo tem um seu celular nas redes sociais e não conversam. Na mesa para almoçar não tem conversa, não tem olho no olho, não tem aquele momento. Senta aqui, põe a sua cabeça, deixa eu fazer um cafuné. Que hora que está havendo isso nas famílias atuais, jovens atuais? Então o diálogo, não está tendo diálogo. Vamos ver um filme junto? Essas coisas estão parando de existir. Né? Vamos sair para almoçar, mas não vamos levar celular, não, vamos deixar no carro, ou vamos desligar, depois meia hora você não pode ficar longe mais de redes sociais. Então, os contatos, o diálogo não estão acontecendo mais. Você observar os seus filhos, os seus cônjuges, a sua família, o seu vizinho. Então isso não está existindo mais, esse contato visual e o contato com os filhos, até contato mesmo de carinho, de toque,
participar das reuniões, ver como é que está o caderno. As pessoas só estão querendo saber de correr, 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 o tempo todo, mais horas úteis em redes sociais. Não estou falando mal de rede social. Eu estou falando que você está fazendo atividade física, você está cuidando da sua saúde, está alimentando corretamente, você tem uma religião, você tem uma fé, você tem amigos. Quanto tempo tem os seus amigos? Quantos amigos com A maiúsculo, com mais de 2 anos você tem? E que você convive com eles? Você joga bola, você faz atividades coletivas, você lê bons livros, você faz bons cursos e assim por diante. Assim, as coisas que a gente via há 10 anos atrás não estão existindo mais. Né? A depressão, ela vem sendo considerada a doença do século passado e ainda desse ano, e agora se acoplou à ansiedade, que depois a gente pode falar em outro programa, que vem preocupando muito, que vem sendo considerada a doença desse século, também em função das correrias. As pessoas não sabem mais esperar, querem ter prazer imediato. Então vamos olhar nos olhos, vamos conversar com os seus filhos, com os seus amigos, com os seus cônjuges. Vamos buscar coisas menos efêmeras, valores mais de dentro para fora. Você consegue parar 10 minutinhos, fechar os olhos e fazer uma respiração? Não, as pessoas mal, elas estão respirando com a parte de cima do pulmão, não com a parte de baixo, que é a maior, que é o diafragma. Então, nem saber respirar a gente está sabendo. Nem saber se alimentar a gente está sabendo. Nem saber os valores que eu quero deixar. Então, a correria nesse mundo, pera lá, não é deixar a vida me levar, não. A vida leva eu que vou levar minha vida. Qual é o ritmo que eu quero levar a minha vida? Tudo bem, muita conta para pagar. Será que eu não estou querendo dar um passo maior do que a minha perna? Vamos mais um pouquinho devagar? Para eu ter mais qualidade de vida? Está aí uma proposta de reflexão, de reavaliação da sua vida familiar, da sua vida profissional, de você como indivíduo, repensar quais são as suas atitudes, como que está a sua vida, como que está a vida dos seus familiares, dos seus amigos, para nós podermos aí fazer, primeiramente, definir como estamos e como estão as pessoas próximas. E o que mais pode ser feito? O que mais pode acontecer em se tratando de depressão e outras questões emocionais? Daqui a pouco nós vamos continuar com a nossa programação, mas eu convido você para que amanhã você novamente nos acompanhe aqui no Quer Fazer Entrevista. Nós teremos o segundo programa aqui com o Dr. Sérgio Fonseca, trazendo informações sobre depressão, vamos falar sobre transtorno bipolar, sobre ansiedade, vamos falar ainda sobre suicídio e propostas, tratamentos inclusive, para que a gente possa enfrentar essa epidemia de transtornos emocionais que tem afetado tanto a nossa sociedade e todas as classes sociais, todas as idades estão enfrentando esses problemas. Então, amanhã teremos mais um programa com o Sérgio Fonseca, falando justamente sobre essas questões emocionais, esses transtornos que têm causado tanto prejuízo e perda de vidas na atualidade. Obrigado pela sua audiência, até o próximo encontro, até o próximo Quer Fazer Entrevista.